Imagine um lugar onde as portas estão sempre abertas, onde recomeçar é mais fácil do que você imagina. Há países que estão praticamente esperando por você, oferecendo caminhos acessíveis para construir uma nova vida sem tantos obstáculos. Por que é tão fácil emigrar para esses lugares? Você precisa de mais pessoas? Eles estão enfrentando crises silenciosas ou simplesmente querem atrair talentos e capital? A resposta nem sempre é o que parece. Hoje vamos explorar os 10 países mais fáceis para emigrar, revelando seus segredos, oportunidades e possíveis armadilhas. Além disso, na metade do vídeo revelaremos o país mais difícil de acessar do mundo. Número 10. Tailândia. A Tailândia é conhecida como a Terra dos Sorrisos, uma nação que combina templos budistas ancestrais com mercados flutuantes agitados e praias paradisíacas. Suas cidades vibram com energia, enquanto cada canto pulsa com o coração de uma cultura fascinante e profundamente espiritual. Não é de se estranhar que milhões de turistas cheguem todos os anos, seduzidos pela gastronomia deliciosa, pelo povo acolhedor e pela mescla de tradição e modernidade que define sua identidade. No entanto, a Tailândia não é apenas um destino de férias. Para quem sonha em se estabelecer em um país exótico, ela oferece uma série de vistos e oportunidades que facilitam a transição. Uma das razões pelas quais emigrar para a Tailândia pode ser mais simples do que em outros lugares da Ásia é a forma como o governo valoriza o investimento e o turismo prolongado. Existem vistos especiais para aposentados, chamados Retirement Visas, que permitem àqueles com certa idade e solvência econômica desfrutar de uma vida tranquila neste paraíso tropical. Também se incentivam vistos para estudantes, nômades digitais e empreendedores interessados em iniciar projetos no país. O que motiva essa abertura é, em parte, o interesse da Tailândia em diversificar sua economia e fomentar setores além do turismo tradicional. Assim, quem aporta capital ou conhecimento pode encontrar um processo de residência menos burocrático do que em outras nações da região. No entanto, nem tudo são flores. Alguns críticos alertam que a facilidade de entrada também pode favorecer o crescimento de imigrantes irregulares ou a exploração de lacunas legais. O governo tailandês enfrenta o desafio de equilibrar sua característica hospitalidade com medidas que impeçam o abuso do sistema. No caso da Tailândia, a baixa taxa de natalidade não é o fator principal, embora se considere que a atração de estrangeiros reaviva certas áreas rurais e favorece a modernização da infraestrutura. Por outro lado, as vantagens de residir aqui incluem custos de vida relativamente baixos, uma rica oferta cultural e a possibilidade de explorar paisagens de sonho sem precisar atravessar meio mundo. Ainda assim, a barreira do idioma e as diferenças culturais podem representar um desafio para quem se estabelece a longo prazo. A experiência costuma ser gratificante, mas exige adaptação e respeito pelas tradições milenares de um país orgulhoso de seu legado. A consequência mais evidente dessa abertura é o crescimento constante de expatriados em lugares como Bangkok, Chiang Mai ou nas Ilhas do Sul, o que traz dinamismo econômico, mas também gera tensões no mercado imobiliário e na demanda por serviços. Para a Tailândia, o principal risco reside em não regular adequadamente esse fluxo, pois manter as portas abertas sem supervisão pode resultar em práticas ilegais e em conflitos com a população local. Apesar disso, o balanço ainda é positivo, e a Tailândia se reafirma como um lugar onde as oportunidades e a hospitalidade convergem em um equilíbrio cativante. Número 9. Paraguai. O Paraguai é uma nação situada no coração da América do Sul, muitas vezes esquecida nos principais circuitos turísticos, mas com um charme único que se revela àqueles que se aventuram a descobri-la. É famosa por sua riqueza cultural, herdada da mistura da cultura guarani e da influência espanhola, assim como por sua natureza generosa, onde abundam rios e paisagens verdes, ideais para a pecuária e a agricultura. Para muitos, representa um lugar tranquilo, onde a vida flui sem a correria das grandes cidades. Em termos de imigração, o Paraguai se destaca por oferecer um processo de residência bastante flexível. Aqueles que desejam se estabelecer aqui acham o processo relativamente simples, especialmente se puderem demonstrar solvência financeira ou interesse em investir no país. Essa abertura se deve a vários motivos,
Entre eles, a necessidade de promover o desenvolvimento de setores como a agroindústria e a construção civil. Com baixa densidade populacional, o país busca atrair pessoas que contribuam com trabalho, capital e novas ideias. Alguns argumentam que essa política de fronteira relaxada visa impulsionar uma economia tradicionalmente baseada em produtos agrícolas e pecuários. Outros dizem que o governo quer preencher as lacunas deixadas pelos paraguaios, que emigram para países vizinhos em busca de maiores oportunidades. Seja qual for o motivo, a realidade é que o Paraguai oferece aos recém-chegados a oportunidade de adquirir terras e empreender projetos em um ambiente com menos concorrência do que em outros mercados. Porém, nem tudo é vantajoso. Facilitar a imigração também pode abrir as portas para redes de imigração irregular e tráfico de pessoas. Além disso, as estruturas de saúde e educação em certas regiões não são tão sólidas quanto as de outros países, o que implica em um processo de adaptação mais complexo para alguns estrangeiros. Apesar disso, o calor do seu povo, a tranquilidade do cotidiano e as perspectivas de desenvolvimento fazem do Paraguai um destino atraente para quem busca um novo começo, longe da agitação e das complicações das cidades mais desenvolvidas. Número 8. Nova Zelândia. A Nova Zelândia evoca imagens de paisagens oníricas, com montanhas se erguendo majestosamente acima de vales verdes e lagos cristalinos, que parecem saídos de um cartão postal. Famosa por ser cenário de filmes que retratam mundos fantásticos, esta nação do Pacífico Sul surpreende pela sua alta qualidade de vida e sociedade aberta. Com uma população relativamente pequena e uma economia vibrante em setores como agricultura, tecnologia e turismo, a Nova Zelândia se posicionou como um dos destinos mais cobiçados para emigrar. Entre os motivos que facilitam o processo de migração está a clara demanda por trabalhadores especializados em áreas-chave, como engenharia, saúde, educação e tecnologia da informação. O governo da Nova Zelândia oferece diferentes tipos de visto, destacando os programas de pontos que avaliam formação acadêmica, experiência de trabalho e proficiência em inglês. Esta estratégia responde a uma necessidade demográfica. As baixas taxas de natalidade e a busca por crescimento sustentável fazem da imigração um recurso essencial para manter a competitividade global. A promessa de um ambiente seguro e um ritmo de vida equilibrado atrai profissionais do mundo inteiro, enquanto as políticas de integração facilitam a adaptação. No entanto, emigrar para a Nova Zelândia não é isento de desafios. Seu status de ilha implica um alto custo de vida, especialmente para produtos importados, e os salários, embora atrativos, devem ser compensados pelos altos preços das moradias. Além disso, as raízes culturais exigem respeito pela herança maori e compreensão das idiosincrasias locais. A facilidade de integração neste país não significa ausência de controle. As autoridades estão tentando manter o equilíbrio, promovendo a chegada de trabalhadores que realmente contribuam para o desenvolvimento nacional. A migração irregular é menos comum, mas quando ocorre, desencadeia debates sobre se as regras devem ser mais rígidas ou flexibilizadas. Em última análise, o sucesso da Nova Zelândia está em sua política de imigração, que busca benefícios mútuos, acolhendo aqueles que desejam contribuir e, em troca, oferecendo uma vida em um ambiente natural e social difícil de encontrar em qualquer outro lugar do planeta. Número 7. Equador. O Equador é um pequeno país com uma biodiversidade colossal, onde em questão de horas é possível ir da imensidão dos Andes à selva amazônica ou às praias do Pacífico. É famosa por abrigar as Ilhas Galápagos, um tesouro natural que atrai cientistas e viajantes do mundo inteiro. Sua cultura é um caldeirão de tradições indígenas, mestiças e afrodescendentes, e suas cidades, como Quito e Guayaquil, combinam riqueza histórica e modernidade de uma forma cativante. Nos últimos anos, o Equador ganhou notoriedade como um destino atraente para expatriados, especialmente aposentados da América do Norte e da Europa, graças ao seu baixo custo de vida e um sistema de saúde decente. Esse interesse estrangeiro levou o governo a flexibilizar suas políticas de imigração, facilitando a aquisição de vistos de residência temporária e permanente. Também são oferecidas vantagens para quem demonstra capital de investimento ou deseja empreender,
promovendo assim o desenvolvimento de novas fontes de emprego. A razão por trás dessa abertura migratória está na busca pela reativação econômica e na intenção de diversificar os setores produtivos. Ao acolher estrangeiros, o Equador não só injeta recursos financeiros, mas também incentiva a transferência de conhecimento e a revitalização do mercado local. No entanto, o país enfrenta desafios consideráveis em termos de infraestrutura e emprego, que exigem uma gestão cuidadosa para evitar que o fluxo massivo de pessoas pressione os serviços públicos e as regiões vulneráveis. A relativa facilidade de se estabelecer no Equador levantou questões sobre a imigração irregular, embora as autoridades digam que mantêm procedimentos para identificar casos ilegais. O equilíbrio não é fácil. A nação quer a contribuição daqueles que vêm com boas intenções, mas também teme que muita abertura possa enfraquecer os controles ou causar tensões com as comunidades locais. Mesmo assim, o saldo costuma ser positivo para aqueles que conseguem se adaptar, encontrando no Equador um lugar diverso e contrastante, com oportunidades que vão desde explorar suas paisagens até se integrar a uma cultura acolhedora e cheia de nuances. Número 6. Uruguai. O Uruguai é apelidado de Suíça da América por sua estabilidade política, instituições fortes e qualidade de vida. Situado entre dois gigantes sul-americanos, Argentina e Brasil, este pequeno país percorreu a história com uma forte tradição democrática e uma abordagem progressista às políticas sociais. Sua capital, Montevidéu, combina modernidade e tradição em um cenário litorâneo, enquanto seus balneários, como Punta del Este, atraem turistas de alto nível durante a temporada de verão. A facilidade de emigrar para o Uruguai está amparada por um marco legal que valoriza a chegada de novos habitantes, principalmente se tiverem meios de subsistência ou contratos de trabalho. A baixa densidade populacional, aliada à necessidade de fortalecimento de determinados setores econômicos, impulsiona políticas que facilitam os procedimentos de residência. Além disso, muitos uruguaios emigraram no passado, o que gera empatia e uma cultura aberta para aqueles que agora escolhem o país como destino. Os motivos dessa abertura incluem o interesse em revitalizar a economia, atrair investidores estrangeiros e preencher vagas em áreas estratégicas. Ao contrário de outros países da região, o Uruguai mantém um padrão de vida estável, com um sistema de saúde e educação que, embora não esteja isento de problemas, supera a média latino-americana. No entanto, essa aparente facilidade também pode gerar tensões, pois a chegada de estrangeiros sem a documentação adequada pressiona as autoridades responsáveis pelo controle da imigração. Um fator relevante é a busca pelo equilíbrio entre a recepção de novas ideias e a proteção da identidade local. Em alguns setores, há temores de que o fluxo maciço de pessoas possa atrapalhar a dinâmica trabalhista e tornar o mercado imobiliário mais caro. Ainda assim, a maioria concorda que a contribuição cultural e econômica dos imigrantes é uma força motriz para o crescimento. O Uruguai construiu uma reputação como uma nação acolhedora que, apesar de seu tamanho modesto, oferece oportunidades para aqueles que anseiam por uma mudança de vida, um clima político estável e um lugar onde a hospitalidade continua sendo um dos seus valores mais preciosos. Bem, já estamos na metade do caminho. Uma promessa é uma promessa. Qual país é o mais difícil de acessar? Você provavelmente já tem uma ideia. É a Coreia do Norte, um país quase hermeticamente fechado. Você quer saber como os turistas viajam para este país e em que condições eles fazem isso? Revelamos isso no final do vídeo. Número 5. Espanha. A Espanha é sinônimo de história, arte e diversidade. Da arquitetura gótica de suas catedrais à modernidade de suas grandes cidades, passando por extensas praias e paisagens rurais que inspiraram escritores e pintores, seu legado cultural nunca deixa de fascinar o mundo. A gastronomia, marcada por tapas, paellas e vinhos, é parte essencial de um modo de vida que celebra a alegria e a proximidade humana. Não é de se admirar que tantas pessoas sonhem em se estabelecer neste país de ritmos quentes e costumes profundamente enraizados. Para quem deseja emigrar, a Espanha oferece rotas relativamente acessíveis, especialmente para cidadãos da União Europeia e países com acordos especiais. Existem programas de residência para investidores,
conhecidos como Golden Visa, que concedem direitos a quem adquire imóveis acima de um determinado valor. Também são contemplados planos e facilidades de reunificação familiar para aqueles que demonstram formação profissional ou relações de emprego estabelecidas. Grande parte dessa política se deve à necessidade de reativar a economia, que foi afetada por várias crises financeiras na última década. As razões por trás da abertura da Espanha incluem o declínio da taxa de natalidade e a busca por talentos estrangeiros para trazer inovação a setores estratégicos. Ao mesmo tempo, o fluxo populacional ajuda a revitalizar regiões que sofriam com o despovoamento, especialmente nas áreas rurais. No entanto, a facilidade de entrada também levanta temores de que a migração irregular aumente, especialmente devido ao longo litoral e à proximidade do norte da África. As autoridades estão cuidadosamente equilibrando o incentivo à chegada de imigrantes produtivos e o controle daqueles que desrespeitam a lei. A experiência de viver na Espanha oferece a oportunidade de desfrutar de um estilo de vida onde a comida, a socialização e a família são o centro das atenções. Sua herança cultural, seu clima variado e o calor de seu povo são pontos fortes que cativam aqueles que decidem se estabelecer aqui. No entanto, encontrar um emprego pode ser difícil em certas regiões, e o custo de vida varia significativamente de uma comunidade para outra. No entanto, a Espanha se destaca como um destino promissor para aqueles que desejam uma mudança de cenário e estão dispostos a enfrentar o processo de migração com perseverança. Número 4. Panamá. O Panamá, uma ponte estreita entre a América do Norte e a América do Sul, é mundialmente conhecido por seu canal, uma proeza de engenharia que conecta dois oceanos e fez do país um importante centro de comércio internacional. A cidade do Panamá, com seu imponente horizonte de arranha-céus, reflete a força de um centro financeiro e logístico que atrai investidores de vários cantos do mundo. Essa atmosfera cosmopolita se funde com a riqueza natural de suas selvas, costas e arquipélagos no Caribe e no Pacífico. O apelo da imigração no Panamá está em programas como o Visto de Países Amistosos, que facilita a residência para cidadãos de nações específicas, e o Visto de Aposentado, que oferece benefícios atraentes para aposentados com rendas estáveis. Essas iniciativas fazem parte da estratégia nacional para injetar capital e conhecimento estrangeiro, ao mesmo tempo em que fortalecem a posição do Panamá como um destino ideal para fazer negócios ou desfrutar de uma aposentadoria tranquila. A economia dolarizada e um ambiente favorável aos investimentos são incentivos adicionais. O interesse do Panamá em atrair imigrantes se deve a múltiplos fatores. A baixa densidade populacional em certas províncias, a urgência do desenvolvimento das áreas rurais e a necessidade de mão de obra qualificada em projetos de infraestrutura são alguns deles. No entanto, a flexibilidade traz o risco de incentivar a imigração irregular, especialmente em um território que serve como ponto de trânsito para migrantes que buscam chegar à América do Norte. As autoridades enfrentam o desafio de fortalecer os controles sem assustar aqueles que desejam se integrar legalmente. Viver no Panamá combina a modernidade de sua capital com um estilo de vida tropical, onde a natureza está sempre ao seu alcance. Ainda assim, os estrangeiros precisam se adaptar a um ritmo em que o dinamismo empresarial e a tradição do istmo convergem. O resultado muitas vezes é enriquecedor, embora exija paciência para entender as particularidades de uma cultura que valoriza as relações pessoais e a proximidade. No final das contas, o Panamá se destaca como um destino onde as oportunidades de progresso se fundem com o charme de um ambiente geográfico único no mundo. Número 3. Portugal. Portugal, na Península Ibérica, irradia um charme sereno que cativa quem o visita. Suas ruas de paralelepípedos contam histórias de exploradores, reis e marinheiros, enquanto o fado, sua música emblemática, transmite melancolia e paixão em partes iguais. Cidades como Lisboa e Porto floresceram na última década, combinando tradição com uma energia jovem que impulsiona a gastronomia, a arte urbana e as startups de tecnologia. Ao longo de sua costa atlântica, pequenas vilas de pescadores convivem com praias que seduzem surfistas e amantes do mar. O país tomou medidas para atrair aqueles que desejam se estabelecer aqui,
oferecendo esquemas de residência flexíveis, incentivos fiscais e vistos para empreendedores e investidores estrangeiros. O chamado Visto Gold tem sido particularmente bem-sucedido, permitindo que aqueles que investem em imóveis obtenham autorização de residência, gerando receitas significativas para a economia portuguesa. Além disso, Portugal desenvolveu políticas que incentivam a vinda de aposentados e profissionais altamente qualificados, buscando equilibrar o envelhecimento populacional e revitalizar áreas com menor atividade econômica. A abertura da imigração responde à necessidade de estimular o mercado de trabalho, aumentar a arrecadação de impostos e neutralizar a baixa taxa de natalidade que ameaça a sustentabilidade do sistema previdenciário. No entanto, o aumento do turismo e do investimento estrangeiro tornou a moradia mais cara em áreas procuradas, gerando protestos de cidadãos que sentem que seus bairros estão sendo invadidos por forasteiros com maior poder aquisitivo. Isso reflete o desafio de combinar crescimento econômico com coesão social. Para aqueles que conseguem se estabelecer, Portugal oferece um estilo de vida onde a gastronomia, o clima ameno e a simpatia fazem parte da rotina diária. No entanto, a integração exige adaptação à linguagem e aos ritmos de uma cultura que valoriza o lazer calmo e descontraído. O governo, por sua vez, tenta manter o controle sobre a imigração ilegal, cumprindo seus compromissos com a União Europeia, mas sem perder seu espírito hospitaleiro. Assim, Portugal surge como um destino onde a modernidade e a tradição se entrelaçam num equilíbrio que cativa os recém-chegados. Número 2. México. O México evoca imagens coloridas, com mercados lotados de frutas exóticas, música mariachi ressoando em festivais populares e um legado pré-hispânico que inspira admiração no mundo todo. Cidades como Cidade do México, Guadalajara ou Monterrey unem a tradição de sua arquitetura colonial com a modernidade de enormes arranha-céus, enquanto em regiões costeiras ou cidades mágicas, a vida é vivida em um ritmo mais lento. A culinária mexicana, declarada Patrimônio da Humanidade, deslumbra pela sua variedade e profundidade histórica. As possibilidades de emigrar para o México são mais amplas do que muitos imaginam. Há opções de residência temporária e permanente para aqueles que comprovam renda estável, contratos de trabalho ou laços familiares com cidadãos mexicanos. Essa abertura é motivada pela necessidade de mão de obra e pela intenção de atrair investimentos que fortaleçam diferentes setores da economia. A afinidade cultural com o resto da América Latina, assim como a proximidade com os Estados Unidos, facilitam a adaptação de quem chega com planos de longo prazo. As causas desta acessibilidade migratória são diversas. Por um lado, a vasta extensão do território e a busca pela reativação de regiões atrasadas. Por outro lado, a tradição histórica de hospitalidade e intercâmbio cultural que caracteriza o México, uma nação forjada na miscigenação. No entanto, a permeabilidade de suas fronteiras também levanta preocupações sobre a migração irregular, já que o país serve como um corredor para aqueles que buscam chegar aos Estados Unidos. O governo enfrenta desafios em termos de segurança e na prestação de serviços a um fluxo constante de viajantes. A experiência de viver no México oferece o calor do seu povo, a riqueza das suas tradições e um custo de vida que, em muitos casos, é atrativo. No entanto, é preciso ter em mente a desigualdade e a insegurança que afetam certas áreas. Apesar disso, cada vez mais estrangeiros estão se estabelecendo em cidades com alta atividade cultural e econômica, encontrando no México um terreno fértil para empreender, estudar ou simplesmente aproveitar uma vida cheia de nuances. Seu caráter amigável e festivo é um ímã que atrai aqueles que buscam um lar longe de casa. Em primeiro lugar, Canadá. O Canadá, uma terra de imensos lagos, florestas aparentemente infinitas e cidades que crescem ao ritmo de um multiculturalismo latente, lidera inúmeras listas como um dos destinos mais fáceis para emigrar. Seus habitantes têm orgulho de viver em uma sociedade que promove a igualdade, a tolerância e o respeito à diversidade. Cidades como Toronto, Vancouver e Montreal exibem um mosaico de culturas, línguas e sabores que se refletem em cada rua e cada esquina. A razão por trás dessa acessibilidade à imigração se baseia na necessidade de impulsionar o crescimento demográfico e preencher vagas em setores-chave, como tecnologia, saúde
e construção. Para isso, o Canadá conta com sistemas de pontes, programas provinciais e acordos internacionais que facilitam a entrada de profissionais, empreendedores e estudantes. Aqueles que se qualificam geralmente passam por um processo de visto rápido e transparente, focado em atrair talentos para complementar a economia e compensar as baixas taxas de natalidade. A política de fronteiras abertas do Canadá não é isenta de preocupações. Manter um alto fluxo migratório implica desafios de integração, como concorrência no mercado de trabalho e demanda por serviços públicos. Ainda assim, a sociedade canadense conseguiu, em grande parte, encontrar um equilíbrio no qual a diversidade é vista como uma força. O governo investe em programas de adaptação linguística e cultural, facilitando a integração daqueles que chegam em busca de um futuro estável. Viver no Canadá significa enfrentar invernos rigorosos e, ao mesmo tempo, desfrutar de uma alta qualidade de vida. Seus sistemas educacionais e de saúde, segurança pública e perspectivas de crescimento profissional atraem aqueles que anseiam por um destino que combine prosperidade com uma atitude aberta em relação ao mundo. A experiência migratória neste país pode ser desafiadora no início, principalmente pelo clima e pelos custos de moradia nas grandes cidades, mas o esforço tende a ser recompensado com a oportunidade de fazer parte de uma comunidade multicultural que valoriza a contribuição de cada indivíduo. Bem, chegamos ao fim. A Coreia do Norte é o país mais hermeticamente fechado do mundo, com controle quase absoluto sobre quem entra e sai de seu território. O acesso é estritamente restrito e só é permitido por meio de passeios organizados por agências autorizadas pelo governo, onde cada movimento é monitorado por guias oficiais. Os requisitos de visto são extremamente rigorosos e certas nacionalidades, como sul-coreanos e alguns americanos, são proibidas de entrar. O contato com a população local é severamente limitado e as comunicações são bloqueadas, tornando a Coreia do Norte um destino praticamente inacessível. Concluir esta viagem por 10 países onde a imigração parece ser um caminho mais fácil convida-nos à reflexão. Cada nação abre suas portas por diferentes motivos, seja pela busca por mais talentos ou pela urgência de revitalizar regiões. Em todo o processo migratório, há vantagens e desafios. O recém-chegado traz dinamismo, mas também surgem dúvidas sobre a integração. Para muitos, dar esse salto significa reconectar-se com a esperança de um futuro melhor, mesmo que a adaptação cultural exija determinação. O essencial é estar informado e planejar. O mundo está evoluindo e ousar dar esse passo traz oportunidades inesperadas. Se você se interessou por essa visão, convido você a curtir e se inscrever.